Quem sou eu para permitir ou não permitir algo? Que isso? Que essa mensagem Pois, alcance milhões e milhões de pessoas. amém, em nome de Jesus. Então, galerinha, estamos aí com o nosso empreendedor 01 da igreja, Marcos. Não sabia que seu nome era Marcos Vinícius, não, cara. Para mim era Marcos Dias, Marcos Vinícius Dias, nome de empresário. 01 aí, o pessoal acha que eu sou velho. Ah, não é velho, não, mas você é o referência em empreendedorismo, né, cara? Dos jovens, Então, né? é, da igreja em geral, te tem como Tá mais referências. de jovem, cara. É, Perdi o cabelo, né? Você tem aquele aspecto mais de velho, mas sou jovem, viu, pessoal? Tenho 30 anos. isso aí. Então, conta pra gente, meu brother, um pouco da sua experiência aí. Manda ver. Então vamos Toca a lá. palavra. Vamos lá, vamos lá. Bom, a Tainá, quando ela me fez o convite, ela falou que normalmente o pessoal fala por 50 minutos, né? Mas eu acredito que a gente talvez não chegue a isso. Você breve, até porque hoje é sexta-feira, né? O pessoal vem de uma semana corrida de trabalho, às vezes está cansado, mas tenho certeza que vai ser muito produtivo e eu quero que você saia daqui, né, dessa live, dessa reunião, dessa conferência, com a ideia de que você não precisa de muito para poder começar algo. E dizer que o que você tem hoje, talvez você acredite que não seja muito ou que não seja nada, mas eu vou provar para você aqui que é o suficiente para você começar algo que pode se tornar realmente grandioso, tá bom? Acho que quase todo mundo aqui me conhece, né? Quem não me conhece, meu nome é Marcos, tenho 30 anos, sou um jovem do Verbo Arvoredo. Tive a oportunidade de estudar ali o Rema 2 anos com o pessoal. Tem gente que está aqui que acabou de chegar da aula, né? E tenho certeza que tem sido dias incríveis para você, assim como foi para mim. Foram os 2 melhores anos da minha vida. Foi transformador, aquela palavra que realmente entrou no meu coração, mudou a minha forma de pensar. E é justamente isso que a palavra faz, né? A palavra, a ideia é que você mude a sua mente, que você transforme a sua mente por meio da palavra. Então, quando você conhece a palavra realmente como ela é, como as coisas funcionam, tudo muda, a sua visão ela amplia e você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Tem alguém aqui? Eu quero que vocês têm que participar, vocês não podem me deixar aqui falando sozinho, não. Quem aqui que está na sala já tem um negócio próprio, já empreende? Fala um oi aí. Eu, Quem foi que falou eu? Deixa eu ver. Gabriel. Gabriel. Só o Gabriel? Não tem mais ninguém? Eu, Thiago. Tiago. Vamos lá, pessoal. Pode abrir o microfone aí e falar. Tiago, Gabriel. Eu estou em processo, mas Ana ainda não Paula está em tenho. processo. Olha, muito bom, muito bom. E quem é que falou? Quem, na verdade, não se pronunciou, mas que tem vontade de ter o próprio negócio? Você, Rafael? Meu sonho. Poxa vida. Quem mais? Só o Rafael que vai? Tem 11 pessoas aqui, gente. Pode responder. Não fica com vergonha, não. Tem alguém que quer abrir o microfone? Pode abrir o microfone e falar. Eu também. Clarinha. Poxa, legal. Isso aí, eu tô fazendo essa pergunta, né? Porque eu vou perguntar para o Rafael. Rafael, por que tem algo que você acredita que seja um empecilho para você iniciar um negócio? O que você me fala? Cara, eu já pensei sobre, tem algumas coisas, dentre elas o medo de perder a estabilidade e segurança que eu tenho no emprego hoje. Acho que é o principal fator. Medo de abrir mão. E necessariamente você, para iniciar o negócio que você tem vontade de iniciar, você tem que parar de fazer o que você faz hoje? Não daria para começar algo em paralelo, até tomar forma? Cara, é uma boa pergunta isso. Pergunta, né? Então, vou fazer questionamentos. Clarinha, abre seu microfone aí. O que você tem? Fala para mim aí. O que você tem vontade de empreender com o quê? Que tipo de negócio você tem vontade de ter? Abra o teu coração, não tenha vergonha. Então, eu tenho pensado a respeito disso, né? Eu vou fazer 18 anos agora, então eu tô entrando
essa vida aí de trabalho. Vai ficar na dúvida. E eu tenho muita vontade de começar gerenciando empresas, né? De redes sociais de empresas. Legal, Social media, marketing digital. Então é legal. isso. E você e tem algo que te impede de fazer hoje? Qual que é o empecilho para você começar? Porque você já não começou ainda. Você está esperando completar os Hum, 18 anos? não. Eu quero ganhar mais conhecimento, fazer alguns cursos. Sou bem segura para começar assim, de cara, entendeu? Legal. Show de bola, pessoal. Por que eu estou fazendo esses questionamentos, né? Aqui a gente está com poucas pessoas, mas se a gente tivesse com um número maior, né? Se a gente tivesse com centenas de pessoas, milhares de pessoas, e o maior empecilho para as pessoas começarem algo, normalmente é dinheiro, né? As pessoas falam, eu tenho pouco dinheiro ou eu não tenho dinheiro nenhum para poder começar um negócio. E na verdade, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que mesmo que você tenha pouco, seja dinheiro, seja pouco conhecimento, pouca capacidade ou pouca idade, isso nunca vai ser um empecilho para que você comece um negócio. A gente tem aquela mania de achar que eu preciso estar mais preparado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para depois começar, e esse depois, infelizmente, para muitas pessoas ele nunca chega, porque ninguém é perfeito. Você, na verdade, é no caminho, é no processo que você vai melhorando. Então, o maior empecilho das pessoas, né, elas julgam ser a falta de dinheiro, a falta de conhecimento, ou a pouca idade, mas, na verdade, o grande problema do ser humano é que ele não sabe começar com pouco. Ele tem dificuldade de começar com um pouco, né? Tudo que é pouco, normalmente a gente não conta como uma possibilidade. Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho poucos amigos, ninguém da minha família me apoia. E se você for parar para pensar, você precisa de muito pouco para começar algo. Às vezes, a Fernanda, né, lá da igreja, eu gosto muito do exemplo dela, que ela utilizou um período da vida dela. Na verdade, isso se tornou um negócio para ela. Ela começou a vender doces para poder casar, juntar dinheiro para casar. Ela casou com o dinheiro que ela vendia os doces, e aquilo se tornou um negócio. E sabe o que é interessante? Às vezes tem pessoas que pensam da seguinte forma: poxa, Marcos, mas eu não queria vender doce. O negócio que eu quero abrir, eu vou precisar de 10 mil reais, eu vou precisar de 20 mil reais. Mas o que você tem que entender é que, às vezes, vai fazer parte do seu processo vender algo, que não seja doce, que seja qualquer uma outra coisa. Eu vou trabalhar no Uber, mas o Uber é muito perigoso, eu não quero isso para a minha vida. Mas, às vezes, você vai utilizar coisas como um trampolim. Às vezes aquilo vai ser uma saída, vai ser, na verdade, um caminho que você vai utilizar para chegar naquele local que você tanto deseja. O que você tem que entender é que, de alguma forma, você precisa começar. As pessoas, elas colocam empecilho em tudo, né? O grande problema é que elas não começam com um pouco que elas têm. Então, às vezes, vender doces vai ser um caminho para que você levante dinheiro, para que você consiga recursos para começar ali, talvez, o grande negócio que você tanto deseja. Às vezes, Clarinha, para você começar o teu negócio, né, falta às vezes um pouco de maturidade, falta às vezes um pouco de conhecimento, e o maior medo que as pessoas têm é: como que eu vou cobrar? A pessoa não sabe como é que é meu trabalho, às vezes eu não tenho segurança em vender o meu serviço, mas às vezes você pode começar trabalhando de graça. Você pode começar, as empresas estão cada vez mais precisando entrar no mundo digital, e às vezes você prestando um serviço de forma gratuita, como se fosse um experimento. Olha, eu vou fazer um experimento, vou trabalhar para você aqui 15 dias, vou fazer um trabalho assim assado, e se você gostar, a gente fecha um contrato. Então, às vezes, pode ser uma forma de você iniciar, mesmo sem tanta experiência, mas com um pouco que você sabe, você já começar a aplicar. Poxa, se eu não tenho autoridade, se eu não tenho ainda segurança para cobrar, eu vou começar mesmo sem segurança, mesmo sem autoridade, com as pessoas, de repente, do meu redor. Às vezes tem um amigo que tem uma empresa, eu posso começar ajudando ele, e através do trabalho que eu faço para essa pessoa, ele vai me indicando outras, e assim vai. Então, o que você tem que entender é o seguinte: o pouco que está na sua mão, ele é o início de um grande negócio.
Então, às vezes, a gente sempre pensa, né? Eu tenho pouco conhecimento, então, por conta disso, eu não vou conseguir executar. Eu tenho poucos amigos, então, eu nunca vou conseguir tal coisa, ou eu tenho pouco dinheiro, eu não vou abrir o meu negócio. Nós criamos, e quando eu digo nós, é nós mesmos, não é Deus, não é o diabo, é coisa do ser humano mesmo. A gente tem na nossa cabeça de que se é pouco que a gente tem, não vai dar para fazer nada. Só que você tem que entender o seguinte, sempre dá para usar o que você tem. Sempre vai dar para usar o que você tem. O que você tem hoje, pode ter certeza, você consegue utilizar para começar o seu negócio. E olha só, é interessante que na Bíblia vai dizer que quem é fiel no pouco, sobre o muito, ele vai te colocar. Às vezes a gente fica pensando o seguinte, olha, o que eu vou falar aqui agora pode até doer, mas Deus, ele não vai te dar a sua empresa pronta. E mesmo se ele te desse, eu arrisco dizer que você perderia ela. Talvez porque você não sabe administrar, talvez porque você não entenda de processos, talvez porque você não sabe lidar com pessoas, talvez porque você não sabe liderar pessoas. Se você começar grande, você quebra. Tudo que começa pequeno, gente, vocês têm que entender o seguinte, tudo que começa pequeno tem mais chance de prosperar. Porque você começa do início e fracassar para muitas pessoas pode ser um grande problema. Fracassar para muitas pessoas pode ser motivo de grande vergonha, mas fracassar faz parte do projeto. E quanto mais fracassos você tem, mais aprendizados você acumula. Quando você erra em algo, você aprende uma forma de não fazer. Enquanto pessoas que não erram, ou porque, na verdade, normalmente as pessoas que não erram, porque elas nem tentam fazer nada, né? E elas acham que, se eu não errar, é ótimo, porque eu não vou fracassar. Mas fracassar é ótimo, é ótimo. Pessoas que constroem grandes coisas, você pode olhar lá atrás, ela quebrou 1, 2, 3 vezes para só depois ter grande sucesso. Então, fracassos vão fazer parte do nosso dia a dia e a forma como nós olhamos para o fracasso é que vai mudar tudo. Se você olha como um aprendizado, você nunca vai perder. Você sempre vai aprender algo para que você não faça aquilo de novo e você vai já saber como funciona. E olha só que interessante, se você parar para pensar, quem foi o primeiro Adão? Todo mundo conhece, lá de Gênesis, o Adão, o marido de Eva, certo? E a pergunta que eu te faço é, como foi que Adão nasceu? Ele nasceu da barriga ou ele já nasceu pronto? Abre o microfone e me responde, gente, que parece que eu estou falando sozinho, é muito ruim isso. Adão nasceu pronto ou ele nasceu da barriga? Uma pessoa, vocês estão me ouvindo? É a segurança de que vocês estão me ouvindo é vocês me responderem. Nasceu pronto. O Rafael me respondeu lá no chat. Ele nasceu pronto. Ele nasceu grande. E olha, o grande problema, né, de nascer grande é, na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. A primeira tentação que ele passou ali, ele não conseguiu resistir. Ele caiu. E se você avaliar o último Adão, quem foi o último Adão? Jesus. E como é que Jesus veio? Jesus nasceu pequeno, ele cresceu, ele evoluiu. A palavra vai dizer que ele passou 40 dias de tentação no deserto e ele não caiu. Por que ele não caiu? Porque tudo que começa pequeno e vai crescendo se torna indestrutível. Entenda isso, meus irmãos. Não queira começar algo grande, não queira começar grande. Queira apenas começar. Você começa pequeno, você vai crescendo aos poucos, você vai aprendendo e você vai construir algo que é indestrutível. Porque às vezes você está pedindo algo para Deus que está pedindo coisas grandes para Deus. Mas para o seu bem, ele vai te negar. Por quê? Porque se você não sabe lidar com o que é pequeno, como é que ele vai te dar algo grande? Tem aquele ditado, né? Aquela frase, que pode ser até clichê, que as pessoas falam muito, que tudo aquilo que nasce grande é monstro. Mas pior do que isso é que monstro não existe. Monstro não existe. Então, não adianta você querer atropelar processo. Não adianta você querer sair do primeiro degrau e já passar para o último. Você precisa passar por um processo. E quando a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, ele vai te colocar no muito, a palavra diz que é se, e tem uma vírgula depois. Se você for fiel no pouco, é que ele vai te colocar no muito. Se Deus quiser, saiba, irmãos, se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, ele vai te dar pouco.
A medida de Deus é um pouco, e às vezes você vai até se assustar com isso. Como assim, Marcos? Como que a medida de Deus pode ser pouco? E eu vou refrescar sua mente. Na verdade, eu quero mostrar algumas passagens, algumas partes da Bíblia onde Deus sempre trabalhou com pouco e fez multiplicar. Lembra lá da passagem lá dos 5 pães e dos 2 peixinhos? Quantas pessoas tinham ali para poder ser alimentadas? A Bíblia vai dizer que tinham 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Se a gente fizer uma conta baixa, no mínimo 10.000 pessoas tinham ali. E a pergunta que eu te faço é, tinha muita comida ou tinha pouca comida para aquelas pessoas? Tinha pouca comida. Mas o que você tem que entender é que o pouco, na mão da pessoa certa, ele alimenta todo mundo. Às vezes o seu projeto que é pequeno, às vezes o seu sonho que é pequeno, às vezes os seus recursos que são pequenos, se você depositar na mão da pessoa certa, que é Jesus, acabou. Você vai conquistar o mundo. Você vai conquistar o mundo. Se a gente for pegar lá no primeiro milagre de Jesus, no casamento, onde ele transforma a água em vinho, se você for parar para pensar, o único recurso que Jesus tinha ali era a água. Talvez eu e você, no lugar dele, não teria feito o mesmo. Porque ele poderia ter olhado e falado assim, poxa, não vai dar para fazer nada não, gente. Só tem água aqui. Mas a água para ele foi o suficiente. Com a água, que era o recurso que ele tinha, ele fez o melhor vinho que aquelas pessoas já tinham provado. Talvez ele poderia ter questionado, poxa, gente, olha, um bom vinho demora 30 anos para ele realmente ficar bom. E não vai dar o que eu não posso fazer nada por vocês aqui. Mas ele pegou o que ele tinha e transformou no melhor vinho que aquelas pessoas já tinham tomado. Então, o maior problema, né, muitas das vezes, você tem pouco e você pensa, olha, eu tenho pouco e eu vou guardar o que eu tenho, porque eu tenho tão pouco que se eu perder, eu estou lascado. E aí eu vou te convidar agora para a gente pegar na minha colinha aqui o meu versículo, convidar você para abrir aí em Mateus, no capítulo 25, a gente vai ler. Deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo 25, do versículo 14. Vou ler, hein? Porque é assim como um homem que, assentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 22. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joerei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Pesado isso, né? Se você for olhar essa parábola, né? Ela vai mostrar que Deus, ele dá de acordo com a nossa capacidade. Às vezes você está pedindo para Deus te dar 10, mas você só tem a capacidade de lidar e gerenciar 1.
E às vezes Deus te dá um, e esse um que ele te dá, você fica com medo, você fica com vergonha e você enterra. E o que eu estou falando aqui é para te alertar, porque se você tem algo em suas mãos, faça. E principalmente se Deus te chamou para fazer algo, faça. Porque depois, até isso que você tem, que você às vezes pode julgar que seja pouco, pode ser tirado. Então entenda que quem sabe transformar o pouco em muito, sempre vai ter mais. Como você pode ver aqui, aquele que enterrou o talento e achou que estava fazendo algo de bom, ele foi lá e entregou para o senhor dele aquele mesmo talento que ele tinha entregado e foi tirado dele e entregou para o cara que tinha duplicado, que tinha multiplicado, que tinha 5 e que virou 10. Então, aquele ditado, né, que é o pobre, ele fica cada vez mais pobre, o rico fica cada vez mais rico, ele é bíblico. Porque se você não utilizar o que você tem, vai vir uma outra pessoa e vai fazer aquilo que era para você fazer. E aí, muitas vezes acontece, poxa, aquela ideia era minha, poxa, eu tinha ideia de fazer aquilo, eu pensei em fazer aquilo, mas veio uma pessoa e executou. Às vezes a pessoa tinha muito menos recursos que você, tinha muito mais limitações que você, mas a pessoa pegou o pouco que tinha e executou. Tem gente, irmãos, né, se a gente pegar um exemplo, ele vai pegar um pouquinho de farinha e vai falar o seguinte, olha, com esse pouquinho de farinha aqui eu consigo fazer um bolo. Mas vai ter gente que com a mesma quantidade de farinha vai falar, olha, infelizmente não dá para fazer nada com isso. Se a gente for separar aqui, a diferença entre essas pessoas está onde? Está na mentalidade. A forma como essas pessoas pensam determina totalmente o resultado que elas têm. Se você pega uma pessoa que pode pegar 2 ovos e fazer um belo, um tremendo de um omelete delicioso. Eu não sei se vocês gostam de omelete, mas eu sou apaixonado com omelete. Denise faz um maravilhoso. Com 2 ovos e algumas coisinhas você consegue fazer um omelete delicioso. E uma outra pessoa com os mesmos 2 ovos pode reclamar, falar, poxa, eu só tenho 2 ovos, eu não consigo nem convidar ninguém para vir aqui na minha casa para comer nada. E se você for olhar que a diferença dessas pessoas, ela está onde? Na mentalidade. E a mentalidade, ela vai definir se você consegue usar o pouco que você tem ou se você vai reclamar. A sua mentalidade, ela vai resultar nas suas ações. Se você tem uma mentalidade boa, se você tem uma mentalidade ajustada, você vai fazer as coisas com o que você tem, sabendo que mesmo que você não tenha todos os recursos, você sabe que no caminho as coisas vão acontecer. No caminho você vai aprender. No caminho pessoas vão se juntar a você, vão acreditar no seu sonho, vão acreditar no seu projeto e as coisas vão começar a andar. Não espere as coisas acontecerem para que você comece a se mover. Se você for parar para observar, todo mundo na Bíblia que reclamou do pouco que tinha, não construiu nada. Enquanto as pessoas que usaram um pouco que elas tinham, elas multiplicaram. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que o segredo, ele não está na quantidade. O segredo, ele está na forma que a gente usa. Não importa se você tem muito, não importa se você tem pouco. Importa se você usa o que você tem. Porque às vezes você tem muito, mas você não usa. Às vezes você tem até muito dinheiro, mas você não abençoa ninguém. O dinheiro é só para você e ponto final. Ou às vezes você tem pouco e você fala, eu não faço nada porque eu tenho pouco. O que importa é o que você faz com o que você tem. Se a gente pegar, vamos abrir mais um versículo, está em Mateus também, só que agora está lá no capítulo 14. Isso aqui é muito bom, hein? Capítulo 14, versículo 28. Se você não tiver com sua Bíblia, eu vou ler, que às vezes você está no celular. Vamos lá. Olha só. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aqui, não sei se você sabe, Jesus estava lá por cima da água, lá estava aquela bagunça, aquela tempestade. Pedro viu Jesus lá no meio da água e falou, se é você, me manda ter com você sobre as águas. Manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem, Jesus, né? Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Tem alguém aqui que já andou sobre as águas, deu um passo sobre a água? Não, né? O Rafael, o mentiroso do Rafael, já estava levantando a mão ali. Não, é impossível. Se andar sobre as águas é impossível, mas a palavra, talvez você fale assim, poxa, mas, vou continuar lendo aqui, ó. Imediatamente, mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus
estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha só que interessante. As pessoas vão falar, poxa, mas Pedro, ele afundou. Tá, ele afundou. Mas a palavra vai dizer que ele andou sobre as águas. Antes de afundar, ele andou por sobre as águas. E Jesus, lá no versículo 31, diz, olha, homem de pouca fé. Em outras traduções, homem de pequena fé. E aqui, o que a gente aprende com esse versículo? Pedro era um homem de pouca fé ou de pequena fé, e mesmo tendo pouca fé, ele andou sobre as águas. Você não precisa de ter muita fé para fazer algo extraordinário. Pedro, mesmo com pouca fé, pregou lá em Atos 2, e mais de 3 mil pessoas se converteram. Pedro, mesmo com pouca fé, a palavra vai dizer que ele andava pelas ruas de Jerusalém e as pessoas eram curadas só pela sua sombra. Pedro, mesmo tendo pouca fé, entrou para a história, meus irmãos. O nome dele está na Bíblia. Nós estamos aqui agora falando de Pedro. E ele era um homem que, segundo Jesus, tinha pouca fé. Ele não tinha muita fé. Então, o que a gente aprende, não importa se é pouco ou se é muito que eu tenho. Importa se eu estou usando o que eu tenho. Pedro tinha pouco, mas ele usava o que ele tinha. Pedro tinha muito pouco, meus irmãos. Às vezes você não sabe, mas Pedro nem era alfabetizado, ele era iletrado. Mas ele usou o que ele tinha. Ele não usou os poucos recursos que ele tinha para poder se limitar ou para falar que não dava, para falar que, olha, Jesus, isso aí que você está me pedindo é demais, eu não vou conseguir porque eu não tenho recursos, eu não sei nem falar. Eu sou um cara bronco. Mas ele usou o que ele tinha. Então, se você pensa o seguinte, olha, se você não usa o pouco que você tem, meu irmão, como é que Deus vai te colocar no muito? Às vezes você fala para Deus, Deus, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. E às vezes você ganha 1.000. Só que você gasta todos os 1.000 reais, o 1.000 reais que você ganha, você gasta e ainda fica devendo. E aí você pensa, poxa, se eu ganhar 10 mil, eu vou resolver o meu problema. Mas eu estou aqui para te dizer que não vai resolver. Se você não consegue gerenciar o pouco que tem na sua mão, quando você tiver muito, engane-se você que você vai conseguir ter um bom gerenciamento. Porque se você não gerencia bem 1.000 reais, quando você tiver 10 mil, você vai ter os mesmos problemas. Você vai gastar mais do que o que você ganha. Então, é tudo uma questão, é um processo. Você não vai chegar a ter muito, você não vai ser grande se você não começar pequeno. Se você não pegar o que você tem hoje e colocar em ordem, gerenciar o que você tem nas suas mãos, você não vai ter algo grandioso. Você não vai construir algo grandioso. Você não pode usar como desculpa, eu tenho muito pouco. Porque tudo que Deus fez, ele sempre fez com pouco. Qual que é o tamanho da fé que eu e você precisa ter? A Bíblia fala que nós precisamos ter para poder mover uma montanha. Do tamanho do grão de mostarda. Se você pegar um grão de mostarda e colocar ele no seu dedo, você nem consegue ver ele de tão pequeno que é. E a gente aprende que o pouco que a gente tem pode mudar não só a nossa história, mas a história de milhares e milhares de pessoas. Tem pessoas que precisam da sua ideia. Tem pessoas que precisam de algo que você ainda não fez. Que é para você fazer, mas você ainda não fez. Tem gente que acha que 100 reais é muito pouco para começar algo. Mas eu quero te dizer que muitas pessoas começaram grandes negócios com 100 reais. Aquilo que você acha que é pouco, que é insuficiente, tem muita gente que começou com aquilo e hoje tem muito. Às vezes essas pessoas têm as empresas que você quer ter, as pessoas andam no carro que você quer ter e elas começaram da forma que você talvez teria condição de começar hoje, mas você não começa. Quem aqui tem iPhone? Tem alguém que tem iPhone? Tem iPhone, a Ana. Acredito que mais pessoas têm iPhone. Eu não sei se você sabe, mas o iPhone ele começou dentro de uma garagem dos pais adotivos de Steve Jobs. Eram os pais adotivos dele. Se hoje você parar para pensar, a Apple é uma das empresas mais valorizadas no mundo inteiro. Só que alguns anos atrás, ela era uma garagem. Você imagina se Steve Jobs estivesse lá reclamando. Meus pais verdadeiros me abandonaram. Não, meu irmão, ele estava lá trabalhando com o pouco que ele tinha. E o pouco que ele tinha construiu algo que impactou
As nossas vidas hoje impactou milhões e milhões de vidas. Por causa do pouco daquele homem, hoje, você e eu, nós temos um celular que, cara, você manda uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo, em milésimos de segundo a mensagem chega lá. Pensa o que seria a sua vida sem a tecnologia hoje. Que tem gente que não vive sem WhatsApp, né? Se você ficar sem WhatsApp 24 horas, é capaz de você ter até um derrame, né? Pensa, foi porque aquele cara lá, com o pouco que ele tinha, os poucos recursos que ele tinha, ele fez. Ele não deu desculpas. E aí talvez você não saiba, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos iPhones você acha que o Steve Jobs montou? Nenhum. Ele só tinha a ideia. Ele não montou nenhum celular. Ele não montou nenhum iPhone. Ele só tinha a ideia. E talvez você no lugar dele pensaria, poxa, mas eu só tenho ideia, Deus. Eu não sei montar. Já pensou se ele tivesse pensado assim? Oh, Deus, eu só tenho a ideia. Eu não sei montar. Hoje a gente não teria o WhatsApp. Não teria, cara. Mas ele pegou o pouco que ele tinha e ele construiu algo. E o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite, aqui hoje, vocês que estão aqui até agora, parabéns. Sexta-feira, véspera do Dia dos Namorados, e você está aqui aprendendo, cara. Tem gente aqui que, se usar o pouco que tem, vai abençoar muita gente. Se você usar o pouco recurso que você acredita que tem, é pouco, mas é o pouco que você tem. Se você usar ele, você vai abençoar todo mundo que está na sua volta. Porque o pouco com Deus é muito. O pouco na sua mão pode ser pouco, mas se você colocar nas mãos de Deus, ele vira muito. Ele te dá ideias, ele te dá estratégias. Assim, é algo incrível, meus irmãos. Hoje eu tenho uma empresa que eu abri ela há 2 anos atrás, e nessa mesma empresa que eu presto serviço, é a empresa que meu pai também presta serviço. É uma empresa que tem 10 anos de mercado, e o meu pai está desde o início. Tem 10 anos que ele está nessa empresa. E faz 2 anos que eu decidi abrir um negócio para poder também prestar serviço. E quando eu comecei, talvez as pessoas me veem hoje, elas pensam, o Marcos deu sorte, o Marcos é filhinho de papai, o pai dele dá as coisas para ele. Mas engana-se quem pensa assim. Porque antes de começar esse negócio, eu era funcionário do meu pai, mas antes de ser funcionário do meu pai, eu trabalhei para outras pessoas. Eu tenho 30 anos hoje, comecei trabalhando com 14 anos de idade, meu pai tinha uma oficina mecânica, eu trabalhei dos 14 até os 20 anos como mecânico. Depois eu cansei e falei, eu não quero mais sujar minha mão. O que eu estou ganhando aqui eu não vou realizar os meus sonhos. Eu sempre fui muito sonhador, eu sempre fui muito inquieto de querer conquistar, se o fulano conquistou, por que eu não posso? O que ele fez? Eu quero saber o que ele fez, porque eu vou fazer também. Com 20 anos eu decidi virar vendedor, uma profissão desafiadora, mas uma profissão maravilhosa, muito criticada. As pessoas criticam os vendedores, mas não sabem que são as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo inteiro. E aí eu comecei ali, vendendo, comecei a ganhar mais do que eu ganhava antes, comecei a realizar já alguns sonhos, e quando você vai realizando, você vai, poxa, aquilo é muito bom, porque você vai criando forças, vai vendo que aquilo que você está fazendo está gerando resultado, que você está no caminho certo. Por isso é importante você começar. Olha só que interessante, esses dias eu fui na oficina que eu trabalhava, e os caras que trabalhavam comigo, olha, parei com 20, tem 10 anos que eu não trabalho com oficina, e os caras estão lá do mesmo jeito. Os meus colegas de trabalho, eles estão lá. Eu poderia ter simplesmente falado, poxa, eu não vou fazer. O que eu faço aqui já está bom, eu não vou conseguir vencer na vida, eu tenho poucos recursos, eu não tenho nenhum recurso. Naquela época a gente passava muita dificuldade. Era assim, onde eu morava, a gente estava quase perdendo um apartamento. Meu pai tinha uma oficina que ia muito mal. Às vezes eu pensava, o pai dele tinha uma oficina, a oficina ia super mal, tanto que quebrou. Eu fui trabalhar numa oficina de uma outra pessoa. Fui mandado embora, trabalhei 1 ano nessa empresa, fui mandado embora, depois fui trabalhar em outro lugar. Então, engane-se que, poxa, filhinho de papai, empresário, não. É um empreendedor ali, raiz mesmo, está ali trabalhando todos os dias para fazer as coisas acontecerem. Depois, um tempo da minha vida, eu trabalhei com marketing multinível, que também é algo muito criticado, mas que eu tenho uma gratidão enorme por esse mercado. Eu devo, assim, a minha mentalidade, a forma como eu penso hoje, eu aprendi nesse mercado a ser resiliente, a saber que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, que é tudo uma construção. Cheguei a morar fora do país por 4 meses, morei num país que a pessoa fala, pô, morou fora do país. Morei no Peru, que é um país muito menos desenvolvido que o Brasil. Foi uma experiência incrível também. Eu não conhecia a língua, aprendi tudo.
Isso é uma prova de que tudo que você quer, você aprende, cara. Antes de ir morar no Peru, eu fiquei 3 meses aprendendo espanhol pelo YouTube, porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso. Vendo aula gratuita no YouTube. Hoje eu não falo fluentemente, mas eu me comunico de forma super tranquila com quem fala espanhol. Foi uma experiência incrível. E aí, eu já estava num patamar de vida legal, ganhava bem, tinha o carro dos meus sonhos, tinha um apartamento que eu tinha comprado e eu perdi tudo. Tudo. Começar do zero. Os meninos lembram de mim. Comprei um Passatinho 75, um carro velho, que a Denise, quando eu comecei a namorar com ela, tinha até vergonha de andar. As meninas falaram assim, não, você tem coragem de andar com o Marcos no Passatinho? Porque quando eu fui pra igreja, eu tinha um Veloster, era um carrão bonito. Eu perdi o carro. Eu tinha um apartamento, eu perdi o apartamento, eu perdi tudo que eu tinha. Mas, cara, se hoje eu construir de novo, muito maior do que o que eu tinha, foi devido aos fracassos que eu tive. Foi devido às quedas, porque eu aprendi. Eu não simplesmente lamentei, poxa vida, perdi tudo, agora eu vou entrar em depressão, vou morrer ou vou passar a vida inteira fadado porque eu tentei, eu fracassei. Não, cara. Eu já estava com o multinível me preparou para isso, é normal fracassar. Você fracassou, faz de novo. Daí eu comecei de novo, conheci a Denise, hoje eu sou casado com ela, a gente é muito feliz, sou muito grato à vida dela, porque a gente ali no Passatinho velho, ela estava do meu lado, cara. Ali comecei o negócio há 2 anos atrás. Quando eu comecei, tipo, não via possibilidades de crescimento, porque já tinha muita gente trabalhando aqui. Como eu disse, meu pai tem 10 anos que trabalha nessa empresa. Então eu falei, poxa, mas vamos lá. Comecei com a cara e com a coragem. E hoje eu vendo 50% do que o meu pai vende. 50% do que meu pai entrega para a empresa, que ele demorou 10 anos para construir, eu construí em 2 anos, eu vendo metade do que ele vende. Tem pessoas que estão na empresa há 5 anos que não vendem metade do que eu vendo. Por quê? Por conta de uma decisão. Eu tinha poucos recursos, mas eu fui lá e fiz. Com os poucos recursos que eu tinha, eu fui lá e fiz. As ideias foram vindo, fui tendo ideias, fui fazendo coisas diferentes do que as pessoas que já estavam ali há muito tempo. As coisas foram acontecendo, funcionando, tanto que hoje os caras fazem o que eu faço. Fiz, deu certo, os caras hoje replicam, foi bom para todo mundo cresceu. E, cara, as coisas não podem parar. Eu não tinha recurso nenhum, eu poderia ter simplesmente falado, poxa, eu vou parar, não dá mais para mim. Porque é muito ruim quando você chega num patamar legal, quando você conquista as coisas e você perde. Às vezes a pessoa que nunca teve nada, pô, tranquilo. Mas uma pessoa que já teve algo, que já sentiu gostinho, e você perder tudo, é muito pior. É muito pior. Mas eu tive, graças a Deus, Deus colocou o pastor Ronan na minha vida. Eu ia para o Rema, ele ia comigo, e a gente ia conversando, e ele ia falando, Marcos, cara, não desiste, não desiste. E hoje, graças a Deus, a gente construiu tudo de novo, construiu algo muito maior, e eu não conto isso como um mérito meu, eu conto isso porque se não fosse o Senhor, nada do que eu tenho faria sentido. E algo que eu sempre pedi para Deus, falei, Deus, me dá dinheiro porque eu quero abençoar as pessoas. Era aquela história que eu contei lá atrás, eu queria muito, não, quando eu tiver muito eu vou abençoar, quando eu tiver muito eu vou dar o dízimo, quando eu tiver muito eu vou fazer. E um dia eu estava numa pregação, não lembro se foi uma aula, e foi falado isso, cara, você pega o que você tem hoje. Você não é quando você tiver muito que você vai dar, não, pega o pouco que você tem hoje e dá. E Deus foi me ensinando. Com o pouco recurso que eu tinha, eu comecei a praticar. Eu comecei a abençoar as pessoas. Eu dava R$5 no sinal, eu dava R$10 no sinal. Eu surpreendia as pessoas com pouco, porque aquele pouco, para mim, que na verdade era muito, para aquela pessoa era muito mais. E aquilo foi me dando prazer. Eu falei, poxa vida, isso é muito bom de você poder realmente abençoar. Então, eu fui treinando com um pouco que eu tinha, para que Deus pudesse cada vez mais confiar em mim e abençoar e derramar cada vez mais bênçãos, para que, poxa, eu vou dar mais um pouquinho para ver se ele vai continuar com essa atitude. E hoje, graças a Deus, assim, eu me sinto muito feliz de poder realmente ajudar as pessoas e saber que eu estou preparado. Deus pode mandar R$100 mil, pode mandar R$1 milhão, que eu já entendi que o dinheiro não é para mim. Eu achava que o dinheiro era o que me traria felicidade, mas eu entendi que não é, cara. Não adianta. Talvez você pense, poxa, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Você não vai ser feliz quando você tiver dinheiro.
Você tem que ser feliz agora com o que você é, porque o dinheiro, na verdade, ele só vai potencializar aquilo que você já é. Se você é uma pessoa mesquinha, você vai se tornar uma pessoa mais mesquinha ainda. Se você é uma pessoa que tem um coração doador, quando você tiver muito dinheiro, você vai ser mais doador ainda. Então, na verdade, ele só vai potencializar aquilo que você é. Por muitas vezes eu ouvi dizer que ter dinheiro é pecado, você ser famoso é pecado. Cara, Deus, quando chamou Abraão, ele falou, eu vou engrandecer o teu nome. E eu não sei se você sabe engrandecer, eu vou fazer você se tornar famoso. Deus não tem problema nenhum em que você seja conhecido, que você tenha uma condição boa, porque se você tem uma condição boa, se você é conhecido e faz as coisas da maneira certa, a glória vai ser dada para ele. Então, irmãos, o que eu tenho para passar para vocês nessa noite, o pouco que você tem, ele é muito. O pouco que você tem, ele é muito. Aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, na mão do menino parecia pouco. Talvez o que você tem na sua mão parece pouco, mas na mão de Jesus era o suficiente. O suficiente para alimentar uma multidão com mais de 10 mil pessoas e ainda sobrar 12 cestos cheios. O que você tem hoje é o suficiente. Talvez você está passando necessidade hoje porque você tem vergonha. Você tá, a vergonha que você tem, às vezes, é maior do que a sua fé, sendo que deveria ser o contrário. A sua fé ela tem que ser maior do que qualquer coisa. Ela tem que ser maior do que a vergonha que às vezes você tem de sair para poder vender algo. E, poxa, eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar de mim. Cara, você não tem que ter vergonha do que as pessoas vão pensar de você. Você não tem que ter vergonha. Você tem que fazer o que você acredita. Não importa. E você vai vencer. Se você fizer algo, e se principalmente, entenda que quando Jesus chamou Pedro, ele disse, vem. Pedro foi porque Jesus chamou ele. Ele foi sobre uma palavra. Se Deus te chamou, se Deus te deu uma palavra, você pode ir. Talvez você vai ser chamado de doido, mas é doido se você estiver fazendo algo que Deus não falou para você fazer. Mas se Deus te deu uma palavra e falou, vai, faz, faça. As pessoas podem até pensar que você está doido. Podem até te chamar de doido. Mas depois elas vão ver que você estava certo. Mas você só vai saber se você fizer. Então, irmãos, entenda que quando você começar, as coisas vão começar a acontecer. Deus vai começar a te promover. Tudo que Deus faz, ele começa pequeno. Tudo que Deus faz, ele começa com pouco. Coloca o pouco que você tem na mão dele. Deus não te chamou para ficar com pouco a vida inteira. Ele chamou para que você pudesse começar com o pouco que você tem e multiplicasse isso. Que você pega, então, aquilo que você tem, todos os seus recursos, coloca a mão na massa e Deus vai pegar junto com você. As coisas vão começar a acontecer. Você vai começar a crescer, você vai começar a evoluir. Você vai multiplicar o que você tem e você vai ser uma bênção, não só na sua família, como na vida de outras pessoas. Então é isso. Eu espero ter... Eu falo que eu não vou falar 50 minutos, mas se deixar, fica até mais, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham sido abençoados de alguma forma. E como eu disse, o centro da minha mensagem era que você saísse daqui nessa noite sabendo que o que você tem é mais do que suficiente para você começar. Não importa, às vezes você vai falar assim, Marcos, eu não quero abrir um negócio. Não tenho vontade de abrir um negócio. Você pode empreender dentro da sua empresa, sendo o melhor funcionário, chegando cedo, fazendo mais do que os outros, entregando muito mais do que te pedem. Às vezes você vai falar assim, mas eu não sou pago para isso. Não importa, meu irmão. Você está fazendo ali, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E às vezes você acha que o homem não está vendo, mas Deus está vendo. Às vezes as pessoas vão te criticar, os coleguinhas de trabalho vão zoar você. Você é baba-ovo. Porque você fica até mais tarde no trabalho e você não ganha nada por isso. Meu irmão, não importa. Às vezes você acha, para eu empreender eu tenho que abrir um negócio. Não, às vezes nem é o seu perfil. E não tem problema nenhum, cara. Nem todo mundo nasceu para poder construir negócios. Às vezes a sua praia é outra. E você vai, de repente, se tornar um médico para poder abençoar outras pessoas com a sua experiência ali, sendo médico. Você vai ser um engenheiro. Enfim, você vai ser um administrador que administre bem a empresa, que seja dos outros, não importa, que você faça como se estivesse fazendo para você. Essa é uma forma de você empreender, essa é uma forma de você fazer as coisas acontecerem. De fazer de verdade com excelência. Não importa. Não tem essa de que eu ganho um salário fixo, se eu fazer muito ou se eu fazer pouco, não importa, eu ganho aquilo. Faça muito, faça mais do que te pedem.
Entregue muito mais do que aquilo que te pedem. E aí você vai ver, uma hora você vai ser reconhecido. Talvez você fale, mas está demorando muito, eu tô sendo taxado de trouxa porque eu faço, as pessoas não veem, mas Deus está vendo. Às vezes ali é só um processo, você está ali aprendendo, e às vezes você vai para um outro lugar e as coisas vão dar certo, cara, você vai se juntar às vezes com alguma pessoa, com algum amigo, e não importa. Faça sempre como se estivesse fazendo para Deus. Beleza? Vocês querem abrir aí? Amém. Nossa, excelente. Esse metanoia, gente, eu não sei vocês, mas foi para mim, entendeu? Tudo que foi falado foi para mim. Meu Deus, foi muito, muito enriquecedor. E assim, é o que você disse. Hoje em dia, até mesmo dentro das empresas, você sendo empregado, você pode ser um empreendedor. Você pode buscar solucionar problemas da empresa, otimizar algum tipo de processos e sempre dar o seu melhor. Marcos, vamos para as perguntas, então. A primeira pergunta, com o que você trabalha hoje? Bom, eu tenho um negócio que eu presto serviço a uma empresa a título de capitalização. Para todo mundo que conhece, eu trabalho com o Minascap, é um dos meus negócios. Então, eu sou um distribuidor do produto. Eu tenho uma equipe hoje, tenho hoje aproximadamente 200 parceiros que trabalham juntamente comigo. A gente leva esse produto até o consumidor final. Então, basicamente, é isso que eu falo. Eu gerencio uma operação de vendas de título de capitalização. Em paralelo a isso, foi dezembro do ano passado, início agora do ano de janeiro, eu abri um outro negócio, é uma franquia de assessoria de marketing digital. E olha que interessante, esse negócio, eu comecei ele da seguinte forma. Há uns 2 anos atrás, eu comecei um outro negócio com um amigo meu, que ele é meu sócio hoje nesse novo negócio, e a gente vendia produtos pela internet, a gente tinha feito um encapsulado, que era um colágeno, e a gente vendia, mas era um produto muito difícil de se vender no Facebook, porque anúncios no Facebook, né? Não sei normalmente você já viu algum anúncio aí do Facebook, do Instagram, a gente fazia isso para vender esse produto, mas é um produto que você tem que fazer promessas muito fortes, né? Falar que a pessoa... enfim, tem que falar, mostra a pele de um jeito, depois mostra a pele de outro. E o Facebook não gosta muito desse tipo de produto, sabe? Então, ele bloqueava muitas nossas contas e a gente tinha muitos problemas, mas a gente aprendeu muito nesse processo. E aí foi logo quando começou a pandemia, a gente começou a perceber que as empresas estavam sofrendo muito. Por quê? Quem não estava no digital, a empresa ficou fechada, ele parou de vender, zerou a receita. Então, quem tinha algum posicionamento na internet não perdeu tanto, ou muitas empresas cresceram muito nesse período de pandemia na internet, porque as pessoas ficavam em casa, não tinham o que fazer, ficavam no celular e acabavam comprando mais. Então, quem estava posicionado na internet se deu muito bem. Quem não estava posicionado acabou, de certa forma, sendo obrigado a fazer isso. Então, eu e o Rafael, né, que é meu sócio, o que a gente pensou? Poxa, se a gente fazia algo que era muito mais complicado, porque hoje você fazer um anúncio para um produto é muito mais complicado do que você fazer um anúncio para uma empresa que é física, que existe, que as pessoas conhecem, e você simplesmente levar essa empresa para o digital. E aí, como foi que eu comecei? A minha irmã, Rafaela, que vocês conhecem, ela começou um negócio de estrogonofe. E aí, o estrogonofe dela, inclusive, é muito bom. E eu falei, poxa, eu vou dar Falei, Rafaela, vamos fazer uns anúncios do estrogonofe para poder ajudar a vender. Aqui na região a gente consegue fazer anúncios localizados, somente para o pessoal do bairro e tal. E aí a gente começou ali, acabou dando um movimentozinho, mas ela não quis levar o negócio adiante. Porém, teve uma pessoa que mandou mensagem para ela, através do anúncio que apareceu para essa pessoa, e falou, quem que fez esse anúncio para você? Ela falou, meu irmão. Aí passou o meu contato para essa pessoa, e essa pessoa entrou em contato comigo e falou, Marcos, eu queria saber, eu queria fazer para minha empresa também e tal. E ali deu um estalo. Falei, poxa vida, que oportunidade, hein? Se essa empresa está precisando, imagina quantas outras empresas não precisam. Eu não sei se vocês sabem, tem 21 milhões de CNPJs no Brasil hoje. Falei, poxa, e é uma empresa que mexe com peixe frito. E aí eu fui lá, a gente conversou e eu fechei meu primeiro contrato com essa empresa. Eu cobrava R$250 por mês para poder fazer os anúncios para ela. Aí você já começa a fazer conta. Poxa, se eu tiver 10 empresas, R$2.500. Consigo fazer isso dentro da minha casa, tranquilo, só com o meu computador. E aí a gente foi ali ganhando experiência, cobrando pouco, mas aprendendo ao mesmo tempo. Então esse foi meu primeiro cliente.
a gente começou a ganhar experiência, depois a gente fechou com a mãe do Max, que tem uma empresa de calçados aqui, a gente começou um trabalho bem legal lá com ela. No início também, hoje, inclusive, já está com um resultado assim absurdo, coisa que eles nem pensavam, eles nunca trabalhavam no digital, tem 5 meses que a gente está com eles lá, e deu um resultado assim surreal. E aí isso deu um estalo, eu conheci essa empresa na internet, que é a V4, eles têm uma franquia e a gente, apesar de saber fazer e estava dando resultado para as empresas, a gente fazia de forma muito amadora, sem ferramentas, sem processo, e a gente enxergou nessa empresa uma possibilidade de ter um nome mais forte, não é mais o Rafael e o Marcos que está oferecendo o serviço, porque quando a gente chega numa empresa, as empresas não conhecem a gente. E o nome V4 nos daria mais autoridade e a gente conseguiria ter processos, utilizar as ferramentas que os caras utilizam. E aí, quando foi agora em janeiro, a gente iniciou uma parceria com o pessoal lá, está dando super certo. A gente já está aí com quase 10 clientes. Então, hoje eu tenho tanto a operação do Minascap, onde eu gerencio as vendas, quanto esse negócio, que eu já coloco mais a mão na massa para poder fazer os anúncios. E não só anúncios, a gente faz toda a parte digital mesmo, processo de vendas através da internet para as empresas. E a gente também está com um terceiro negócio que eu estou ajudando a Denise a montar um e-commercezinho dela de joias. Já, na verdade, já montamos, né? E agora eu vou usar os meus dots para poder ajudar ela. Vamos começar a fazer os anúncios aqui também. Então, basicamente, é isso que eu faço hoje e é só o começo. Vai borbulhando ideia, já tem ideia para montar outras coisas e vai indo embora. Mas é isso que eu faço. Ah lá, o Petit Loli, ajudei a Fernanda também. Fernanda, coisas já. Ela lá. Qual o principal desafio que você enfrentou no começo e qual o principal desafio que você enfrenta hoje? Bom, o principal desafio que eu enfrentei no começo foi não ter apoio das pessoas ao meu redor. Na verdade, eu sempre tive muito apoio do meu pai, sabe? Meu pai sempre acreditou muito em mim, desde a época que eu comecei a trabalhar com vendas. Ele falou, mas cada contrato que você fechar, eu vou te dar uma gravata. Eu trabalhava de terno e de gravata. Hoje eu tenho pavor disso, eu gosto só da minha camisa preta aqui. E eu ganhei muitas gravatas, porque eu realmente me dedicava muito. Mas a minha mãe sempre teve uma mentalidade muito, eu falo, até pela idade, né? Antigamente, as pessoas eram muito da era industrial. Só que as coisas mudaram, a gente não está mais na era industrial, a gente está na era digital, na era da informação. E as formas como você consegue ganhar dinheiro hoje são completamente diferentes de como você ganhava dinheiro antes. Só que quem tem mais de 50 anos, principalmente, tem dificuldade para entender isso. Por exemplo, tem pessoas que ganham muito dinheiro fazendo vídeos idiotas no YouTube. Vídeos ridículos. Mas milhões e milhões de pessoas assistem aquele vídeo e o YouTube paga por cada anúncio que aparece no vídeo da pessoa e ela recebe muito dinheiro. As pessoas ganham 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês para fazer vídeos idiotas. E aí você chega na minha mãe e fala com ela, mãe, tem um menininho lá que grava vídeo para o YouTube, o cara ganha 100 mil reais por mês. Você acha que ela acredita? Ela não acredita. Então, o meu maior problema no início, né, a minha maior dificuldade era convencer a minha mãe de que o que eu estava fazendo ia dar certo. Então, como eu sempre fui muito, na época mesmo que eu comecei a empreender através de marketing de rede, a minha mãe falava, Marcos do céu, vai arrumar um emprego, meu filho, pelo amor de Deus, esse negócio não vai dar certo, né? Você fica às vezes aqui dentro de casa, com a cabeça, né, prostrado, porque, enfim, mas o meu maior inimigo era a minha mãe. Hoje, graças a Deus, a cabeça dela já mudou muito, né? Eu sou muito grato porque, olha só, eu não usei esse desafio, né? Era um grande desafio, porque você imagina uma pessoa dentro da sua casa que não acredita no que você faz, que tipo fica, não, para com isso, vai fazer isso não, vai arrumar um emprego. E eu não queria mais um emprego, não queria mais trabalhar para ninguém, eu queria trabalhar para mim. E aí, mas eu não usei isso como uma desculpa, porque eu poderia muito bem utilizar isso como uma desculpa. Falar, minha mãe não quer, então eu vou arrumar meu emprego aqui, vou voltar a fazer o que eu fazia, tá tudo certo. Não, eu usei aquilo como um combustível. Eu queria, de todas as formas, provar para minha mãe que eu estava certo. E pode até parecer, assim, ruim, né? Mas aqui foi muito bom. E hoje a gente dá altas risadas. Chega, não, mãe, você não botava fé em mim, né? Poxa vida e tal. Mas esse acho que o maior desafio que as pessoas enfrentam no início é justamente isso, não ter o apoio das pessoas próximas, né? Às vezes o cônjuge não acredita, né? Então, enfim, essa era a minha maior dificuldade. Agora, a minha maior dificuldade hoje
Minha maior dificuldade hoje. Eu ainda tenho muito que aprender. Como eu gerencio muitas pessoas, lidero muitas pessoas, às vezes acho que eu peco muito, porque eu sou muito bonzinho, sabe? Eu tenho muita dificuldade em falar não para as pessoas. Então, acho que meu maior desafio hoje é aprender a falar não. Às vezes eu tenho que falar, mas coração mole ali, eu falo, não, beleza e tal. Eu acabo sendo prejudicado para poder abrir mão de algo para a pessoa, mesmo que essa não seja o que eu tinha que fazer, não era o correto. Então, eu vejo que o maior desafio que eu tenho hoje é falar não. Às vezes eu estou aqui, por exemplo, agarrado de coisa para fazer, a pessoa vem, Marcos, você pode fazer isso para mim? Aí eu tinha que falar não, e eu falo, não posso, tranquilo. Aí eu deixo de fazer o que eu tinha que fazer, acabo me prejudicando as minhas entregas para poder fazer algo para a pessoa. Então, hoje, meu maior desafio é falar não, assim, ó, e dar um sorrisinho para a pessoa e a gente continuar amigo. Qual o pior momento da sua vida como empreendedor e como você superou? O pior momento da minha vida como empreendedor foi quando eu perdi tudo. Acho que foi o pior momento. Eu falei, eu tinha um carro legal que eu sonhei para ter, mas por que eu perdi tudo? Aí que tá, porque eu não estava preparado. Eu lembro que quando eu fazia marketing multinível, né, a empresa que eu trabalhava, todo mundo aqui conhece e pode até ter zoado ela alguma vez, que é a Rinode. Alguém aqui conhece a Rinode? Já usou algum perfume da Rinode? Imagina, não fala mal da Rinode, não. A Rinode é uma empresa séria e eu trabalhei uns 4, 5 anos, uns 4 anos mais ou menos com a Rinode, bati diamante lá. Então, eu cheguei a ganhar eu ganhava bem, muito bem por mês. Só que eu não estava preparado. Tanto que eu lembro que no meu primeiro bônus como diamante, eu tinha um Fiat Uno. E nesse primeiro bônus que eu ganhei, eu vendi o Uno. Na verdade, eu vendi para meu pai e eu comprei o Veloster. Eu nem estava preparado, cara. Eu dei uma entrada no carro e dividi não sei quantas prestações de 1.000 lá vai fumaça. E sendo que não era o correto, não era o momento. Eu tinha que ter continuado andando de Uninho, né? O dinheiro era para ter capitalizado, investido em outras coisas, mas eu tô ganhando agora, eu vou gastar com tudo. E eu acabei comprometendo tudo aquilo que eu ganhava. Então, foi uma mentalidade desajustada. É aquilo que eu falei, né? Às vezes você ganha 1.000, fala para Deus, me dá 10. Só que você não gerencia nem os 1.000, como é que você vai ganhar 10? Você vai se embananar todo. E aí, antes eu ganhava lá 1.000, comecei a ganhar 10, mas eu gastava 12, gastava 13, 15. Fiquei endividado, perdi meu carro, perdi apartamento que eu tinha comprado, perdi tudo. Então, esse foi o pior momento da minha vida, mas ao mesmo tempo foi... eu aprendi, cara, tudo que eu não... Hoje eu não dou um passo sem poder. Eu procuro sempre gastar muito menos do que o que eu ganho. E eu odeio cartão de crédito, porque foi algo que destruiu a minha vida também lá no início. Eu lembro que eu tinha 18 anos, eu ganhei a Caixa me deu 2 cartões de crédito, R$400 o limite de cada um. E eu somava o limite do cartão de crédito com o meu salário. Então, naquela época lá, eu ganhava uns R$800, trabalhando como mecânico, e eu somava com os 800 do cartão, ganhava 1.600. Eu gastava o meu salário e gastava os 800 do cartão. E aí, com isso, aí foi minha primeira visita ao SPC, o Serasa, foi por conta desse cartão. Então, eu odeio cartão de crédito, eu uso muito pouco, só quando realmente eu não tenho condição. Gosto sempre de pagar no dinheiro, justamente porque eu aprendi com os meus erros. Eu não posso ter cartão de crédito, eu sou impossível, se eu tiver o cartão, eu vou lá e compro, então eu prefiro não ter. Tanto que foi agora, deve ter umas 3 semanas que eu consegui um cartão de crédito aqui, que eu peguei, que eu não uso, mesmo porque era algo realmente que eu precisava trabalhar na minha vida, eu trabalhei isso, e agora estou preparado, aí fica guardadinho, eu só uso em caso de emergência. Então, esse foi o pior momento da minha vida. Perdi tudo, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, aprendi com isso, e hoje me ajuda bastante. Teve outra pergunta? Sim. Para você, quais as principais características de um empreendedor de sucesso? A principal para mim é resiliência. Essa é a mais forte de todas. Você tem que ser resiliente. Vão bater no você de todas as formas, vai falar que você está doido, vai falar tudo. Você tem que ser firme e forte, você tem que acreditar de verdade no que você faz e aconteça o que acontecer, você tem que permanecer firme ali, você tem que ser resiliente. As coisas podem não dar certo como você gostaria que elas dessem, pode não acontecer como você gostaria que acontecesse, mas você vai permanecer
firme ali. Se cair, você constrói de novo. Se cair, você constrói de novo. Então, para mim, a principal característica de um empreendedor de sucesso é resiliência. Porque, como eu disse, você não vai encontrar um empreendedor de sucesso que deu certo para ele na primeira vez e ele está lá. Não. Porque se for, vai dar ruim para ele uma hora. Porque ele não tem experiência. E à medida que as coisas crescem, os desafios, eles também crescem. Então, quanto mais desafios, se você não está preparado, uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa, você não está preparado e vai dar ruim. Então, resiliência, para mim, é a característica número 1, principal do empreendedor. Uhum. Um bom empreendedor, ele é medido apenas pelo seu faturamento anual? Não, porque tem empreendedor que passa anos e anos sem ganhar nenhum real, só porque acredita na ideia. E depois de um tempo ele vai ser recompensado, né? Eu sigo, ele chama Thales Gomes, foi até o que criou o Waze Taxi, aquele app parecido com o da Uber. E esse cara ele ficou anos e anos acreditando no projeto dele e apresentava para as pessoas, o pessoal ria da cara dele e quando chegou uma hora o negócio deu certo, vendeu a empresa e hoje o cara, se ele quiser trabalhar, ele não trabalha mais. Mas, então, não significa que um bom empreendedor ele é aquele que fatura muito, porque no início você não vai faturar nada, você vai só trabalhar. Por isso que você acha que às vezes você está, pô, eu sou um idiota, né? No meu emprego, pelo menos eu ganho. Como empreendedor, no meu próprio negócio, às vezes você trabalha, não tem resultado. Então, por isso que a minha dica sempre é, se você vai empreender e se você consegue fazer isso em paralelo com o teu trabalho atual, faça isso. Para que depois que você igualar o que você ganha, aí você consegue fazer a transição com muito mais tranquilidade. É meio que loucura, às vezes, você largar tudo que você faz para poder construir algo. Agora, uma pessoa que não tem nada, que não faz nada e constrói algo, já não é tanta loucura assim, né? Então, loucura é quando você tem algo, abre mão para poder construir. Então, basicamente, não necessariamente o empreendedor de sucesso é medido pelo faturamento. Eu acho que mais pela resiliência mesmo, dele ficar ali até dar certo. Qual é o limite que o cristão empreendedor ele deve estabelecer para se ter a lucratividade? Se existe algum limite, se você tem alguns princípios como base da sua empresa como cristão, como que você limite de ganho? Isso? É limite de ganho? Limite de Não, quê? tipo assim, limite do que você tem que fazer, até onde você tem o que você tem que fazer para se ter lucro. Se você deve cruzar alguma linha ou ficar à margem de alguma coisa, porque a gente sabe que muitas pessoas elas tendem, por exemplo, a sonegar impostos ou tentar dar um jeitinho. Sim. Eu não sou a favor de você fazer de tudo para poder dar certo, principalmente se você tiver que fazer algo de errado para que as coisas aconteçam. Até porque você pode até fazer algo de errado e dar certo no primeiro momento, mas uma hora ou outra a conta vai chegar, né? Então, eu acho que a pessoa mesmo, quando ela está no negócio, ela consegue ver muito bem o seu limite, sabe? Ela consegue ver se aquilo ali vai funcionar ou se não vai funcionar. Então, tudo depende da forma como a pessoa trabalha, porque eu penso da seguinte forma, se tem um negócio parecido com o que eu tenho e deu certo, aquela pessoa está tendo resultado, o meu tem que dar também. Se não der, é porque eu estou fazendo algo de errado. A questão do tempo também vai muito do que a pessoa pode esperar, né? Porque às vezes a pessoa não pode esperar ter um resultado e às vezes por conta disso ela coloca todo o projeto dela em risco. Então, às vezes não é porque o projeto não ia dar certo, mas porque pelo fato de ter demorado um tempo para poder começar a dar resultado, a pessoa não consegue esperar, acaba comprometendo todo o projeto. Então, com relação a fazer coisa errada, não, de forma nenhuma, acho que vale a pena atravessar os limites, porque uma hora a conta vai fechar e você não vai se sentir bem tendo resultados de algo que não é lícito ou de algo que você está fazendo que é errado. Na hora que você for gastar o dinheiro, você vai falar, poxa, não é isso aqui, não vai te dar nenhum prazer. Melhor às vezes você ganhar menos e não fazer coisa errada, não ultrapassar limites, do que fazer. Por fim, como que você acha que a igreja ela pode fomentar essa questão empreendedora, despertar nos membros, né, essa capacidade de ser um empreendedor de sucesso, de conciliar também a prosperidade bíblica com o empreendedorismo? Quais são as atitudes que você acha que a igreja pode ajudar
nessa questão. Eu acredito que a informação acima de tudo, né? Eu falo que antes do Rema, eu tinha uma concepção completamente errada com respeito ao dinheiro, né? A gente sempre aprende desde cedo que o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não presta. Então, eu acho que a igreja ajudaria muito na desconstrução de conceitos errados que as pessoas têm na cabeça referente tanto a dinheiro quanto a trabalho. Então, eu acho que esse é o caminho principal, é o conhecimento realmente que vai libertar. Então, ações de palestras de empreendedorismo, existem muitas igrejas, né? Na verdade, o pastor até estava conversando, o Rafael também, um projeto de empreendedorismo, né? De levar pessoas, empreendedores também na igreja para poder estar falando. Isso é muito importante porque, para que você... Imagine o seguinte, você só vai ter um determinado resultado numa área X acelerado, o que vai acelerar o seu processo é você andar com pessoas que já fazem aquilo. Então, hoje, eu vejo que o maior problema das pessoas, muitas das vezes, é o círculo de amizade. Às vezes, as pessoas que você anda hoje, com quem você anda hoje, elas estão impedindo que você avance. Elas não te acrescentam em nada, mas aí você não abre mão da amizade porque, tem muito tempo, a gente se conhece desde pequeno. Você não tem que parar de ser amigo da pessoa. Mas... às vezes, andar com ela com tanta frequência não deve estar te fazendo tão bem. Então, eu acredito que o fato de ter esses eventos, né, tanto que seja online ou que sejam presenciais, ele vai fomentar justamente isso, de você conhecer pessoas que pensam como você pensa, de conhecer pessoas que estão caminhando, né, que já estão trilhando o caminho que você deseja caminhar, e isso vai facilitar muito a sua jornada. Você está próximo de pessoas que já realizaram ou realizam aquilo que você quer realizar. Então, eu vejo que uma forma justamente é essa, de promover esse incentivo, esse conhecimento para libertar as pessoas, porque dinheiro, igual eu falei, Deus não tem problema com dinheiro. Às vezes a gente acha que Deus tem problema com dinheiro, né? Porque se eu ganhar muito dinheiro, se eu ficar rico, eu vou desviar. Isso é um pensamento que você tem na cabeça. Às vezes a pessoa fala, porque se eu ganhar muito dinheiro, meu Deus, eu não estaria nem aqui, né? Eu já teria largado a minha esposa, que não sei o quê. Não, isso como você pensa, aí você acha que todo mundo pensa assim. Você acha que existe gente que é muito rica e que é íntegro, que não deixa seus valores, não deixa seus princípios. Então, a gente não pode confundir as coisas e achar que o dinheiro vai fazer com que eu peque. Não, você vai pecar até sem dinheiro. Então, o dinheiro nunca foi um problema. Na verdade, o dinheiro, ele potencializa, ele acelera processo. Dinheiro é bênção, mas bênção mesmo, desde que ele esteja na mão da pessoa certa. Então, se você for essa pessoa, cara, vai ser bênção não só na sua vida, como eu falei, como nas pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas também. Então, acredito que é isso. Amém, é isso aí. Rafa, a palavra está com você. Cara, pô. Foi muito bom mesmo, cara. Eu vou começar empreendendo agora aí, ó. Vou vender, viu, gente? Quem quiser ter acesso aí vai ter que pagar um valor aí, 197, porque eu sei que tem o poder do 7 aí no Marcão, mas assim, cara, sério, eu queria que você fizesse uma oração pra gente, encerrando esse momento, e declarando também pra gente, assim, um pouco também disso que tá no seu coração, sabe? Eu creio que, assim, a unção de Deus também pega junto até para empreender, cara, porque é algo que faz parte da vida de um cristão, que também é serviço, é ministério. Então, que você possa orar para a gente nesse sentido. Amém. E encerrar esse momento. Amém? Amém. Show de bola. Pai, eu te rendo graças, Deus, pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco, Pai, do que o Senhor tem proporcionado, um pouco da minha experiência, um pouco, Pai, do que eu venho construindo ao longo desses anos. Deus, que a Tua palavra, Pai, ela é quem nos liberta. Obrigado porque a Tua palavra é quem renova as nossas mentes. A Tua palavra, Pai, nos mostra que nós não precisamos de muito para poder construir grandes coisas. Nós precisamos, Pai, apenas começar a agir. Nós precisamos agir. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos, ó Deus, que têm ideias, que têm poucos recursos, que têm muitos recursos, não importa, eles vão sair, Pai, dessa live, eles vão sair desse momento
ó Pai, acreditando que eles têm o suficiente. Eles têm o suficiente, eles têm o Senhor, eles vão começar a colocar em prática, as coisas vão acontecer, o Senhor vai pegar junto, a prosperidade, ó Deus, vai vir em todas as áreas. Nós entendemos a importância do equilíbrio, ó Pai, e nós te agradecemos por esse momento, que ele venha se repetir várias vezes, que o Senhor nos dê a oportunidade de aprender com outras pessoas, ó Pai, que esse conhecimento, ele continue, porque a tua palavra, o teu conhecimento é quem liberta, ó Pai, os nossos corações. Eu declaro em nome de Jesus, empreendedores aqui, Pai, empreendedores de sucesso. Ó Pai, eu declaro ideias milionárias sendo liberadas sobre a vida deles em nome de Jesus, e que não seja só ideias, mas que a tua ação, que a ação venha junto, para que o resultado aconteça em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, que tiraram um pouquinho do seu tempo para poder aprender. Isso já mostra, Pai, ó Deus, a vontade de crescer, a vontade de avançar. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é conosco. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui. Que o Senhor, ó Deus, realmente nos conduza, que o Senhor nos guie ao centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês pegaram aí? Demais. Amém. Gente,